Nesse vídeo eu quero falar diretamente com pessoas que têm um chamado para pregar, para cantar, para ganhar almas. Ela tem ciência disso, porém ela escolheu viver a vida do seu jeito, da sua maneira, e negligenciar completamente esse chamado, acreditando que ela tem um poder de escolha nas suas mãos e que o livre-arbítrio dela, ela pode escolher entre servir ou não. Só que eu posso te afirmar que quando você é um escolhido de Deus, e existe um propósito na sua vida, que você precisa exercer, porque você foi separado e escolhido para fazer isso aqui nessa terra, e esse é um dos motivos pelos quais você está aqui, saiba que não tem como você ter escolha diante desse chamado. Você antes já foi escolhido. Em Jeremias capítulo 1, versículo 4, fala sobre o chamado de Jeremias. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, isso é Deus dizendo a Jeremias, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então você percebe no livro de Jeremias que Jeremias foi chamado desde o ventre materno. Jeremias não escolheu, foi Deus que escolheu ele. E ele não pôde dizer não, porque antes dele dizer não, o Senhor já disse, eu te dei como profeta às nações. E foi eu que te escolhi. Quando somos escolhidos, nós podemos passar até algum tempo longe da presença do Senhor, negando o chamado, negando a vocação, mas saiba que as coisas vão apertar. Sim. O Senhor, ele vai te tirar de uma situação de conforto. A sua vida vai começar a ir de mal a pior. E isso eu falo pra você com toda a convicção do mundo. Porque Deus fez assim na minha vida e na vida de tantas outras pessoas que eu conheço que têm chamado. E o Senhor balançou um verdadeiro reboliço para que a pessoa entendesse que ela precisava acordar e se dispor. Se disponibilizar. Então, se você sabe que você foi chamado, se você sempre ouviu isso, olha, você é chamado, você é escolhido. Deus tem algo contigo. Deus tem um ministério que você precisa exercer. Quem sabe você até já começou a exercer esse ministério em alguma fase da sua vida, mas depois você desistiu, você desviou, você foi pro mundo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Porque Deus, ele não conta com covarde, com desistente. Não, ele não conta. E é por isso que ele forja a gente na dor, para que a gente se torne forte e resiliente, resistente. Então ele não conta com covarde. Ele não conta com pessoas que desistem. E talvez você esteja dizendo assim, mas eu não quero. Eu tenho meu direito de escolha. Eu quero viver do jeito que eu tô. Eu não sei falar, eu sou tímido demais. Deixa eu te falar. Você não vai conseguir convencer o Senhor de que ele bateu na porta errada, de que ele chamou a pessoa errada. Não, você não vai conseguir convencer. Jeremias até tentou convencer o Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei o que falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu mandar você falar, você vai falar. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E aonde eu mandar você ir, você vai. Saiba que os ventos não vão parar de soprar enquanto você não aceitar aquilo que Deus tem pra você. Pode fazer campanha, propósito, voto, tudo que você quiser. Para que essa prova passe, para que essa luta passe, para que esse reboliço que chegou na sua vida passe. Se você é um escolhido, se você tá correndo de Deus, saiba que o vento não vai passar, a luta não vai passar, o deserto não vai passar, ele vai piorar. Enquanto você não aceitar a vontade de Deus pra sua vida. Enquanto você não ceder à vontade de Deus pra sua vida. E foi exatamente assim que Deus fez comigo. Eu não queria exercer o meu chamado de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o Senhor começou a me apertar de todas as formas que você imaginar. Eu queria viver minha vida, trabalhar, ganhar meu dinheiro e pronto, acabou. Buscar a Deus somente pra mim, ser cheia de Deus. Mas de que adianta buscar azeite, buscar ser cheio de Deus, se não tem utilidade nenhuma pra Deus? Vaso de enfeite? Não, Deus não quer vaso de enfeite. Deus quer vasos a serviço dele. Deus quer pessoas que se prontificam a serviço dele porque a seara é muito grande. Mas os ceifeiros são muito poucos. Pessoas que estão dispostas são muito poucas. E Deus conta com você. Se você sabe que você tem um chamado, se você tem plena convicção disso que Deus te chamou, Deus te escolheu. Ele já falou isso pra você várias vezes. Só que você negligencia a voz de Deus e depois fica orando pedindo pra Deus tirar o deserto, tirar o vale, tirar a dificuldade. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar porque ele tá usando a situação pra te atrair pro centro da vontade dele. E aí quando você ceder, o Senhor te abençoa. E aí todas as coisas começam a cooperar para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, obedece a Deus. Então não adianta clamar Senhor, Senhor, se não faz o que Ele manda. Não adianta clamar Senhor, o que eu faço? Senhor, me dá direção. E quando a direção vem, olha, me segue. Quando a direção vem, olha, larga tudo e me segue. Sem olhar para trás. Não, eu não vou não. Não, eu não quero não. Por que está clamando? Por que fica pedindo? Se não está disposto a obedecer. Quantas vezes eu perguntei para o Senhor, Deus, o que eu preciso fazer para o Senhor melhorar minha vida nessa área? E a resposta sempre era, se disponha. Faz pra mim que eu faço pra você. Faz pra mim que eu faço pra você. E eu ficava assim, pelo amor de Deus, Senhor, eu não quero. Eu não dou conta. Eu não consigo. E eu me vejo exatamente na história de Jeremias. Foi quando eu entendi que eu não tinha escolha.
Ou eu aceitava, ou a situação só ia se apertando cada vez mais. E o Senhor sempre falando, faça pra mim que eu faço pra você. Quando você se dispor, eu desprendo esse negócio que tá preso. Mas se disponha. Se disponha. Porque essa queda de braço que você vai arrumar com Deus, ela só vai ser ruim pra você mesmo. É a mesma coisa de você estar nadando contra a corrente. As coisas se tornam mais difíceis mesmo. Então, entenda que quando Deus ele tem algo com você, ele não abre mão. E ele quer que você ceda. Para que só então ele remova o vento. Para que só então ele remova a prova. Ele remova os seus questionamentos, as suas dores, a felicidade de um escolhido de Deus, de uma pessoa que nasceu para fazer algo para o Senhor. Ela não está nas conquistas materiais que o seu coração almeja, nos teus sonhos e nos seus projetos, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são todos frustrados. E você não entende por que você projeta, você se esforça, você trabalha, você faz tudo, porém, você não flui. Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, as coisas não vão fluir. Isso que você rejeita na sua vida, de exercer, de fazer, é o que vai te trazer a verdadeira felicidade que você tanto procura. Agora, quando você está em desobediência, você sacrifica. Você sacrifica e o seu sacrifício não serve de nada. Porque sacrifício sem obediência não adianta. Você pode fazer voto, propósito, promessa, não adianta. O negócio com Deus é obediência. É entrar para o centro da vontade dele e dizer, Deus, eu estou aqui. Pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Eu tô entregue, eu tô cansada. Eu não quero mais lutar contra o Senhor. Eu não quero mais lutar contra a sua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Eu quero ser vaso de valor na tua presença. Para de dar desculpas para não atender o chamado. Somente se disponibiliza, o resto Deus faz. O resto é com Deus. Mas enquanto você não entender que você foi escolhido desde o ventre materno e que não tem escolha, você não tem escolha. E se você não aceitar, os ventos não vão cessar. Você vai viver uma vida infeliz, frustrada, sem felicidade verdadeira, tentando ocupar o espaço que é de Deus com outras coisas e pessoas. E no final de tudo, ainda perde a salvação. Seja obediente, atenda o chamado de Deus, porque Ele sabe os motivos pelos quais Ele te chamou, mesmo você dizendo que não dá conta, que não consegue. Ele sabe quem Ele chamou. Se disponha para que a sua vida comece a funcionar do jeito que ela precisa funcionar. Então não adianta ficar pagando preço e fazendo sacrifício se você não obedece. É melhor obedecer do que sacrificar.